Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando o terceiro webinário da disciplina de Matemática Discreta. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade com um problema que eu deixei na última aula, para vocês tentarem dar uma olhada. Vou resolver ele aqui com vocês. E o assunto de hoje que a gente vai falar vai ser um pouco de criptografia e um pouco também de combinação. A gente vai falar um pouco hoje daquela combinação com repetição, tratar de alguns problemas aqui também envolvendo esse assunto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês já. Tudo certo com o compartilhamento aí? Beleza, vou dar continuidade aqui então. Então é o seguinte, pessoal. Vou voltar no problema aqui que a gente parou no último webinário, que era o seguinte. Quantos números binários de 10 posições existem usando o algarismo 1 exatamente 7 vezes? Inicialmente, o que é que nós podemos pensar aqui, né? Só um instante que eu acho que deu uma travadinha aqui, mas... Ok, acho que agora deu certo aqui, desculpa. Voltando aqui no problema, números binários de 10 posições, usando o algarismo 1 exatamente 7 vezes. Então, a gente pode pensar aqui nessas 7 posições, em que a gente vai ter que preencher todas elas. Só que aqui temos que nos atentar para um detalhe, né? Quando eu falo de 10 posições, eu estou sendo bem claro aqui, que realmente vai ser um número de 10 posições. Então, o primeiro algarismo aqui, que a gente vai preencher o número, ele não pode ser 0, porque senão, na verdade, eu não teria nenhum valor nessa grandeza. E aí, ao invés disso, a gente teria um número de apenas 9 algarismos, já que esse 0 aqui não teria nenhum valor posicional na condição aqui dos binários. Então, inicialmente, o que eu vou fazer é fixar que aqui vai ter o número 1, correto? Então, o número 1 já vai ter que aparecer aqui ali naquela primeira posição. Diferentemente, se eu tivesse perguntado quantos números binários de, no máximo, 10 posições existem. Aqui eu deixei bem claro que seria 10 posições exatas. Um detalhe importante aqui agora é que já que o 1 já foi utilizado aqui nessa posição, então nos restam aqui as 6 posições, né? Na verdade, eu deveria ter completado aqui, né? Eu coloquei só 7 posições, mas na verdade aqui são 10 posições. Acabei me atrapalhando aqui por causa do tablet que falhou, mas voltando aqui, na verdade eu tenho aqui as 10 posições, e aí, dessas 9 posições restantes, eu preciso ter aqui mais 6 algarismos 1. Eu preciso ter aqui nessas 9 posições restantes, mais 6 algarismos 1. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui é selecionar os lugares aqui agora, já que esse 1 aqui está fixo.
basta ela selecionar os lugares entre as 9 posições, selecionar 6 lugares em que eu vou colocar esse algarismo 1, que é basicamente fazer o que eu comentei na aula passada da combinação, que é a combinação em que eu tenho 9 posições para escolher as 6 posições em que vai estar sendo colocado os outros algarismos 1, fora o primeiro ali que já está. Ou ainda, né? Outra maneira de resolver isso seria também fazer a combinação 9-3, porque da mesma forma que eu posso escolher as 6 posições que estão sendo colocados os algarismos 1, eu posso escolher também as posições que vão ser colocados os 3 algarismos zeros, né? Que esse número vai ter. De qualquer uma das formas, essas duas combinações elas são complementares, elas resultam lá no mesmo resultado. E isso aqui, resolvendo aí, nos dá um total de 84 números, que é a resposta de fato aí do nosso problema. Ok? Finalizando aqui o problema, então. Qualquer questionamento a gente comenta um pouco mais no final sobre ele, mas aqui eu vou partir para o tema da aula de hoje, que será dividido em 2 partes. Primeira parte, agora eu vou falar um pouco sobre a criptografia RSA. A criptografia RSA, ela tem esse nome justamente por causa dos criadores, né? O RSA aqui é a abreviação do nome dos 3 matemáticos que desenvolveram esse método, que foi por volta de 1977. Uma curiosidade interessante é que teve um outro matemático que se chamava Clifford Cooks, que em 1973 ele desenvolveu um método semelhante, que tinha basicamente o mesmo princípio, só que não foi divulgado. Esse método que o inglês desenvolveu, por questões políticas lá, foi divulgado apenas em 1997. Então, acabou que a patente do método IRSA ficou caracterizada por esses 3 matemáticos que acabaram que desenvolveram um pouco depois, mas acabaram divulgando antes, né, do que o outro. Em que se baseia o sistema RSA? O RSA, ele se baseia no sistema de chave pública e chave privada. Ou seja, essa chave pública, como o próprio nome já diz, qualquer pessoa pode ter acesso a ela, que é a chave usada para encriptar as mensagens que vão ser enviadas. Agora, a chave privada, que no caso é a chave que é usada para decodificar uma mensagem, essa chave só quem tem acesso é a pessoa que recebe a mensagem. Eu vou mostrar um esquema aqui depois, tratando um pouco disso. E o ponto forte aqui da criptografia RSA é a utilização dos números primos aí no sistema. Vou falar bastante sobre os números primos durante as explicações aqui. Uma imagem que eu peguei lá do caderno didático de vocês lá, que descreve um pouco o procedimento da codificação e decodificação da mensagem. A gente pega uma mensagem que geralmente vai estar descrita na forma de palavras, transcreve ela para a forma de números. Depois que essa mensagem está na forma de números, a gente utiliza aqui nesse momento a chave pública. Daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho por que ela é chamada chave pública. Com essa chave pública, a mensagem ela é codificada. Após essa mensagem ser codificada, ela pode ser enviada. E apesar dela ter sido codificada com a chave pública, ela não pode ser decodificada por alguém que tenha só a chave pública. Ela precisa de outros artifícios para conseguir ser decodificada. Então, ela pode, digamos que, passar por esse processo aqui de envio, em que ela pode ser interceptada no meio do caminho, que mesmo assim ela não vai ser decifrada. Quando a mensagem chega no seu destino,
aí sim que entra aqui a chave privada. Entra a chave privada. E a chave privada é o que consegue decifrar a mensagem, voltar ela para os números que foram feitos, e a partir dos números decifrados, a pessoa que recebeu a mensagem conseguir fazer aí a leitura, a interpretação da informação dada. Como que é feita essa chave pública, essa chave privada? Eu vou dar um exemplo aqui com vocês de codificação e decodificação de uma mensagem. E a chave pública que eu vou usar é o número 35. Essa chave pública, ela sempre vai ser um produto de dois números primos. Aqui é claro que, como eu estou explicando, a gente vai conhecer esses dois números primos, que é o número P igual a 5 e o número Q igual a 7. Pode parecer aqui bem óbvio que o número 35 é muito fácil de encontrar, os dois números primos que multiplicam e dão 35, mas é exatamente nesse ponto aí que está o segredo da segurança do método RSA. Dependendo do tamanho desse número, não vai ser tão fácil assim decifrar quais são os primos que são usados para decodificar uma mensagem. Ou seja, basicamente nós temos aqui a chave pública, que é um número, e a chave privada, ela é feita através dos dois números primos que multiplicados geram esse número. E aí, como eu já comentei com vocês, o tamanho desse número é que vai gerar essa segurança aí, né? Eu escolhi aqui o número 35 para fazer uma demonstração para vocês, porque é um número bem pequeno e vai ficar mais fácil de entender o processo dos cálculos. Mas, por exemplo, a gente poderia pensar em números aqui que são um pouco maiores. Se eu pensasse, por exemplo, em outra chave pública que poderia ser usada aqui, eu poderia pegar uma chave pública que seria 5.251, por exemplo. Esse é um número que ele é um número composto pelo produto de dois números primos. E olhando para esse número, se a gente fosse tentar fazer operações aritméticas aqui para tentar chegar nesse número, tentar encontrar os primos que realmente chegam nesse número aqui, eu diria que não seria tão fácil. Com o uso da calculadora, e talvez consiga chegar um pouco mais rápido, mas não é um procedimento tão óbvio. Esse número aqui, ele é resultado da multiplicação de 59 vezes 89. Então, repare que mesmo não sendo números tão grandes, já daria um certo trabalho. E o incrível desse método, o ponto marcante aí, é exatamente esse. Quando a gente pega números muito grandes, é muito difícil, pelo fato dos números primos formarem uma sequência e sem um padrão definido, é muito difícil encontrar, até mesmo com computadores, os dois números que multiplicados, os dois números primos que multiplicados, resulta nesse nosso número utilizado aqui como chave pública. E são esses dois aqui que definem a chave privada, que é para decodificar a mensagem, como eu vou mostrar mais adiante. É claro que quando a gente fala de senha bancária, senha de aplicativos e tal, onde isso aí é aplicado, hoje em dia a gente já conhece, hoje em dia, né, já é conhecido primos que eles têm primos que têm uma quantidade de dígitos maior do que 9 milhões. Então, de dígitos, não é o primo que é maior que 9 milhões, é a quantidade de dígitos dele que é maior que 9 milhões. É uma coisa absurda, a gente poderia preencher várias folhas impressas com essa quantidade de dígitos. Então, é praticamente impossível, calculado aí que gastaria muito tempo para que uma chave pública
através de uma chave pública como essa, fosse de fato possível desvendar qual que é a chave privada dos números, encontrar os dois números primos que multiplicados dê esse resultado aí. Tem alguns métodos para fazer isso, tem alguns programas que podem facilmente realizar esses processos, mas mesmo assim, a longo prazo, em tamanho dos números, se torna muito complicado. E aí, para dar o exemplo de como funciona essa chave pública e essa chave privada, eu vou fazer uma codificação e uma decodificação aqui de uma palavra, para mostrar para vocês como é que funciona o método. É claro que vão ter algumas sutilezas aqui, que pelo tempo da aula, eu vou acabar não comentando, mas aí eu deixei alguns materiais lá, vídeos, mais algumas coisas para vocês darem uma olhada lá. Para quem quiser olhar um pouco mais a fundo aí, o método do RSA aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? A gente tem a tabela aqui. Essa tabela não necessariamente precisa ser essa. Eu poderia tomar o A aqui também como outro valor. Foi padronizado aqui começar no 10, só para pegar aqui todos os números de 2 dígitos, né? Pegar cada letra e transformar ela num número de 2 dígitos. Criar um padrão aqui na pré-codificação. Essa pré-codificação é exatamente converter a nossa palavra, que eu coloquei aqui mate, converter a nossa palavra para números. Então, aqui no caso, fazendo uma correspondência aqui na tabela, a gente vai ter aí para o M o 22, para o A vai ter o 10, para o T vai ter o 29 e para o H vai ter o 17. Para finalizar aqui a etapa de pré-codificação, a gente tem que lembrar lá que o nosso N, que a gente tomou lá, era 35. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que pegar esse número que a gente juntou aqui no total e a gente vai ter que quebrar ele em blocos que tenham valores menores que 35. Essa já é uma sutileza que vai envolver o fato lá da aritmética do resto da divisão, que a gente vai trabalhar aqui com os números menores que o nosso número. No caso de uma criptografia sendo feita aí nos aplicativos, nos programas, isso é bem tranquilo, porque são números primos que possuem milhares de dígitos, então não vai ter nenhum problema em relação a quebrar esse bloco aí, chegar num tamanho tão grande, né? Seria uma mensagem... a mensagem facilmente seria quebrada em blocos menores. Mas aqui, para ficar no caso menor que 35, a gente vai quebrar aqui. Eu vou manter o mesmo padrão aqui do que foi gerado pelas letras. Então, vou quebrar aqui em 4 blocos, que é o 22, 10, 29 e 17. Um detalhe, só para comentar aqui, é que o bloco ele não pode iniciar em 0. Justamente para não causar uma ambiguidade na hora de fazer a codificação, ter essa pequena confusão aqui na hora de fazer algumas operações aritméticas lá que são usadas. Então, se tivesse um 0 aqui no meio, a gente teria que dar um jeito de fazer essa quebra do bloco de maneira que não começasse com 0. Que não é o caso aqui. Eu poderia ter pegado blocos aqui menores, só com um algarismo, mas aqui, para agilizar um pouco mais o cálculo, a gente vai pegar os blocos aqui também de 2 em 2. E aí, agora, a gente parte para o processo da codificação da mensagem. A codificação da mensagem, inicialmente, eu preciso... Eu vou chamar essa codificação aqui de C, uma codificação que a gente vai aplicar num bloco B.
Vou tratar dessas variáveis aqui para a gente escrever. E o que é que vai ser a codificação do bloco B? Tem uma regra que é aritmética que a gente faz isso, que na verdade a codificação do bloco B é o resto de uma divisão. É o resto da divisão de uma potência de B. Eu vou pegar aqui um B elevado a 1K. É o resto da divisão de uma potência de B elevado a 1K por N. E quem é esse K? Esse K é um natural escolhido, que vai fazer parte da nossa chave aqui de codificação. Nesse exemplo que eu vou citar aqui para vocês, eu vou escolher o K igual a 5. De novo, eu digo que tem algumas sutilezas que devem ser consideradas aqui. Sugiro depois vocês darem uma olhada mais a fundo. Essa escolha desse K aqui, ela tem a ver com inverso multiplicativo, quando a gente fala de resto da divisão. Então, vale a pena depois dar uma olhada nos critérios que a gente usa para fazer isso aqui. Não vou aprofundar em cada detalhe, porque senão a gente precisaria de bastante tempo para concluir esse processo aqui. Então, nesse primeiro instante, eu só estou querendo passar um pouco do processo aqui, como funciona, e mostrar para vocês um pouco do significado aqui do RSA. Então, agora a gente já pode fazer o processo de codificação. A gente sabe que o nosso B são os blocos que a gente fez aqui atrás. O nosso K é o 5 e o N é o 35. Então, o meu objetivo aqui inicial é pegar o primeiro bloco lá, que era o 22. Eu vou pegar aqui o bloco 22, vou elevar ao meu número K. Nesse caso, eu escolhi 5. E eu vou ver qual é o resto que ele deixa na divisão por 35. Eu vou usar uma linguagem aqui de congruência, que é lá da aritmética. Quem não tiver muito bem situado aí com essa linguagem, depois dá uma olhada também melhor no que eu estou escrevendo aqui. Mas, basicamente, quando eu escrevo esse símbolo aqui, eu estou querendo dizer, se trata de uma congruência em relação ao resto. Eu estou fazendo aqui uma comparação de números que vão deixar o mesmo resto na divisão por 35. Tanto que eu vou escrever aqui no começo que esse cálculo que eu estou fazendo aqui, essa linguagem aqui, módulo 35, quer dizer que a minha divisão que eu estou fazendo é em relação à divisão por 35. Eu quero saber qual o resto disso na divisão por 35. Aí a gente pode começar quebrando esse número aqui. Obviamente que manualmente é complicado fazer todos esses cálculos, mas aí com a calculadora para auxiliar, a gente consegue rapidamente desvendar aqui quais vão ser os restos. Mas na hora de fazer, mesmo na calculadora, é interessante quebrar o número. E aí eu acho interessante fazer coisas desse tipo aqui, ó. Pegar o 22 elevado a 5 e quebrar ele em potências menores. Esse 22 ao quadrado aqui, fazendo as contas, ele vai deixar resto 29. Então, eu posso fazer essa substituição. Eu vou deixar essas contas aqui para quem quiser dar uma verificação depois, mas pode elevar o 22 ao quadrado e ver qual o resto que deixa na divisão por 35, que vai ser o 29. Obviamente, esse outro aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, a gente vai fazendo aqui algumas substituições. Quando a gente faz 29 vezes 29, ele deixa resto 1 na divisão por 35. Então, no final, a gente fica aqui com o 22, que, na verdade, acabou resultando no próprio 22. Foi até interessante aparecer isso aqui, porque aí vocês já podem observar que a codificação de um bloco, no método RSA, pode ser o próprio bloco. E isso ajuda muito na segurança,
exatamente por causa dessa variabilidade. Blocos podem ser codificados neles mesmos, assim como vão ser também diferentes, que eu vou mostrar alguns aqui. Então, não tem uma restrição para isso. Outra coisa que pode acontecer é blocos diferentes serem codificados no mesmo bloco. Isso pode acontecer aqui também. E essa variedade, ela ajuda bastante aqui nas nossas condições. Vou fazer aqui do próximo, que é do 10. Vou colocar aqui do 10. O próximo bloco lá que corresponde à letra A. Fazendo o mesmo cálculo aí, 10 elevado a 5, a gente pode quebrar aqui também o número. 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, vezes 10. Esse 10 ao quadrado, ele deixa resto 30, né? Na divisão por 35, então eu vou substituindo aqui pelo 30. O produto desse 30 por esse 30, ele deixa resto 25. Esse 30 vezes esse 30 deixa resto 25. E aí, por fim, a gente faz aí o produto 25 vezes 10, que vai deixar resto 5. Ou seja, o bloco 10, na verdade, ele foi codificado aqui no bloco 5. Os outros dois blocos, eu vou só passar aqui para vocês o resultado que deu para a gente, mas a gente tem o 29 elevado à quinta potência. 29 elevado à quinta potência, que fazendo as contas aqui, ele vai ser congruente com o próprio 29. Então, a codificação do bloco 29, ela vai ser exatamente a mesma. É importante colocar aqui que não é porque está dando igual que significa que alguém vai saber disso. Isso aqui é uma coincidência que pode acontecer aqui nos números, mas que não tira em nenhum momento a segurança do método. Na verdade, isso aqui é uma coisa aleatória que acontece, de acordo com os números aí. Pode ter alguns que repetem sim, outros não. Aqui no meu aconteceu de repetir 2 vezes. Se eu pegasse outra palavra, poderia ser que não repetisse nenhuma, enfim. Ou se eu tivesse quebrado os blocos lá de um em um, poderia ser diferente também. E por fim, o outro bloco, que era o 17, eu também vou só passar o resultado aqui para vocês. Fica aí a critério de verificação depois, senão esses cálculos vão tomar muito nosso tempo aqui. O meu objetivo é só transmitir um pouco do método aqui para vocês. Mas o 17, ele é codificado no bloco 12. Ou seja, a mensagem codificada, ela passa a ser escrita dessa maneira. Vou colocar separado aqui os blocos, para depois a gente ficar ciente da codificação que a gente vai ter que fazer, da decodificação, né? Então, de certa forma, a mensagem foi modificada. E aí, essa mensagem aqui, que foi usada a chave pública, ela pode ser enviada, porque para a pessoa decodificar ela só vai conseguir fazer isso se ela souber quais são os dois números primos. E no caso, que é o 5 e o 7. Nesse caso, é bem tranquilo de saber, mas, como eu citei lá anteriormente, quando a gente tem números maiores, não seria tão óbvio assim. Agora eu vou mostrar o processo contrário, que é fazer a decodificação. Para fazer a decodificação, a gente precisa primeiro criar a nossa chave privada, né? Lembrando que lá a gente tinha os números P igual a 5 e Q igual a 7. Então, é através desses dois números, que geralmente são desconhecidos, que é criado aí a chave privada. O que é que a gente faz aqui primeiro? Ó? A gente pega, tem aqui uma função de Euler que a gente acaba fazendo, que é subtrair um de cada número primo e fazer essa multiplicação. Sugiro depois também, quem quiser dar uma olhada.
essa função que pega um produto de dois primos e faz essa relação aqui. E nesse caso aqui, pegar um número primo e subtrair cada um de uma unidade, eu vou ficar aqui com o produto 4 vezes 6, que vai dar 24. E é através desse 24 que a gente vai criar uma chave privada para decodificar a mensagem. O que é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar primeiro aquele K que a gente escolheu aquela hora, eu tenho que encontrar um número que eu multiplique por esse K, que vai deixar resto 1 na divisão por 24. Ou seja, basicamente, o que eu estou querendo encontrar aqui é o que a gente chama de classe inversa. Quando a gente fala lá de congruência, a gente chama isso aqui de classe inversa. Encontrar um número que multiplica pelo outro, que faz deixar resto 1 na divisão por 24. Como o K que a gente escolheu lá era 5, então eu tenho que encontrar um D de maneira que quando eu multiplicar, vai deixar resto 1 na divisão por 24. E é esse D que caracteriza a minha chave privada. Digamos que é esse D realmente que é em si a chave privada que é criada aqui para decodificação. E aí, fazendo uns testes aqui, a gente vai ver qual é a multiplicação que vai deixar resto 1 aqui na divisão por 24, né? Aí a gente pode fazer. 5 vezes 1 não dá, né? Porque dá próprio 5. Poderia tentar também um número maior. 5 vezes 10, 50. Só que 50 dividido por 24 vai deixar resto 2. E aí, fazendo umas tentativas aí, a gente acaba percebendo que, na verdade, esse D aqui tem que ser o próprio 5. Tem que ser o próprio 5. Tanto que quando a gente faz aqui 5 vezes 5, dá 25, que deixa resto 1 na divisão por 4. Então, esse D que a gente encontrou aqui agora, ele é o nosso número que vai ser usado como chave privada para decodificar a mensagem, ok? Foi uma coincidência ter dado 5 aqui de novo. Poderia tranquilamente ter dado outro número diferente, que é o que geralmente acontece, mas nesse caso, como dá igual, não tem problema nenhum. A gente vai usar ele mesmo. Um detalhe aqui é que o que a gente vai fazer agora? Vou comentar um pouco sobre o K aqui primeiro. Quando a gente escolheu lá no início o K igual a 5, a gente já tinha que ter uma certa ciência do que a gente poderia encontrar esse inverso em relação aos restos aqui. Nem todo número que eu colocasse aqui no lugar do 5 teria essa validade aqui nessa congruência, esse resto na divisão em relação à divisão por 24. Então, o que tem a ver lá com a escolha do K tem um pouco a ver com essa multiplicação aqui do P menos 1, Q menos 1. Que é um detalhe a ser visto mais com calma e depois também, que eu vou deixar para vocês. E aí, agora a gente vai fazer o processo da decodificação. A decodificação, ela na verdade, eu vou usar aqui uma linguagem D para ela também. E aí eu vou chamar esses blocos aqui. Eu vou chamar aqui de bloco C. Vou usar também essa notação para ele. E o que é que vai ser a minha decodificação de um bloco aqui que eu estou fazendo? A decodificação é a gente fazer o resto desse bloco C. Ô, Johnny, Oi. eu não sei se é porque não pode perguntar agora que você está no meio do raciocínio, mas é porque o Alexandre está perguntando uma questão. Professor, atrapalhando já a aula,
Não, pode falar. Essa decodificação, eu codifiquei, mas na hora que eu vou fazer essa parte de decodificação, eu não entendi o 5, lá o K igual a 5. Como é que eu vou ter essa informação que o K é 5? Porque, Exatamente. O K também ele faz parte da chave pública. então a gente vai ter essa, por exemplo, Sim, eu não ele é um sei, por número, exemplo, não fui eu que montei a chave. Daí eu já vou ter essa informação quando eu vou vai ter. ter informação. Quem tem a chave pública tem acesso ao número e a esse K também. Agora, o Beleza. segredo para encontrar o D lá que a gente precisa, só consegue encontrar o D quem tiver esses dois números. Que também vai estar fornecido. Não, esse aqui não, esses dois não. Esses dois, quem sabe, é só quem tem a capacidade de receber a mensagem. Certo. A pessoa que pega a mensagem no meio do caminho, ela sabe o N, sabe o K, mas ela não sabe os dois primos que originaram o N. Então ela fica meio que. Não tem como ela achar o D se ela não souber isso aqui. Porque para Entendi. achar o D, eu preciso desse 24 aqui para fazer esse resto. Entendi. Obrigado. Mas depois a gente pode estar comentando mais um pouco aqui sobre. Aqui, então, a decodificação, em que ela vai se basear aqui? Ela é o resto dessa potência do meu bloco codificado, elevado a esse D que eu achei. Lembrando que esse D eu achei não foi graças ao K somente. Na verdade, a informação secreta aqui que faz eu gerar esse D é esse número que é oriundo dos dois primos, certo? E aí, o resto de C elevado a D dividido pelo próprio N. Pelo próprio N que foi lá no começo. Então, na verdade, a gente vai fazer o processo por N de novo. A decodificação toda, então, ela está baseada nesse número D, que ele é obtido através aqui dos dois primos. Esse que é todo o segredo do sistema RSA baseia-se nesses dois primos, na dificuldade que se tem de pegar um número muito grande, não é o caso desse, né? Mas de você pegar um número muito grande e conseguir descobrir quem são esses dois primos, que é praticamente impossível. A gente não fala impossível porque existe uma pequena chance matemática de acontecer, né? Mas, estatisticamente, é praticamente impossível que esse código seja quebrado naturalmente através dessa maneira aqui. E aí, na decodificação, só concluindo aqui, a gente pega os blocos codificados. O primeiro lá foi o 22. Então, a gente pega o 22, eleva ao 5 e vê qual que é o resto que ele vai deixar na divisão pelo 35, que é o N. Ok? Obviamente que essa conta que a gente já fez, como deu a coincidência nesse caso do D ser o mesmo valor do K, então, na verdade, essas duas contas que ficaram iguais, a gente já consegue concluir aqui que vai dar o próprio 22. No caso do segundo bloco, que é o 5, a gente faria a conta normal. Pegaria o 5 elevado ao 5, e aí a gente faria a divisão por 35. E aí, eu não vou entrar aqui em muito detalhe nas contas, mas o resto vai ser 10. Da mesma forma, quando fizer lá para o 29 elevado à quinta potência, o próprio resto vai ser o 29. Tudo isso eu estou fazendo em relação à divisão por 35. E quando a gente pega o último bloco decodificado, que é o 12, eleva ao nosso D, que é o 5, faz a divisão por 35, ele vai gerar o mesmo resultado aqui para a gente, que era anteriormente lá o 17. E aí está feito o processo de decodificação. A gente volta lá para as letras agora. Isso aqui era correspondente à letra M, à letra A. E aí a pessoa que recebeu a mensagem, ela vai conseguir fazer aí, no caso, a leitura e a visualização.
Então, esse é o método RSA. Eu gostaria de ver alguns detalhes aqui mais com calma, mas o tempo não permite tanto isso. Mas basicamente essa é a maneira com que é realizado o método aí. É um método de chave pública em que qualquer pessoa pode conhecer a chave para cifrar uma mensagem, mas somente a pessoa que tem a chave privada ela consegue fazer esse cálculo matemático para decodificar. Então, eu encerro aqui a parte de criptografia RSA. Eu vou comentar um pouco aqui agora só sobre a combinação com repetição, que tem justamente a ver com essa questão dos blocos poderem repetir ou não. Tem algumas quantidades de possibilidades que tem a ver com isso aqui. E tem alguns problemas também que eu coloquei, inclusive, lá no fórum, que vocês vão precisar de um pouco do que eu coloquei aqui, né? Eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui também, já que o tempo já andou bastante. Apesar de eu ter começado um pouco depois, mas já está quase na hora da gente concluir aqui também. E aí, eu coloquei essa equação aqui para a gente pensar um pouco na solução dela, né? Quantas soluções inteiras não negativas tem essa equação aqui? Mudei de modo geral aqui de assunto, mas era outro ponto que eu queria trabalhar com vocês também, que era essa combinação com repetição. E aí, para falar dessa combinação com repetição, quando eu falo de soluções inteiras não negativas, significa que o A, B, C e D, eles podem assumir qualquer valores inteiros maiores que zero, né? Iguais a zero ou maiores que zero. Então, um jeito bem interessante que eu encontrei de tentar mostrar para vocês aqui é tentar dar alguns exemplos de quantidades que poderia assumir aqui para cada letra. Só que eu não vou colocar na forma de número, eu vou colocar isso aqui um pouco na forma de símbolos. Então, uma possibilidade que eu vou colocar aqui, por exemplo, é como se o A valesse 5, o B, o C e o D valessem 0. O que eu teria aqui inicialmente, então, né? Eu vou representar aqui na forma de pontinhos, como se esses 5 pontinhos fossem o valor do A. No valor do B, eu não vou colocar nada. No valor do C, eu também não vou colocar nada. E no valor do D, eu também não vou colocar nada. Mas eu sei que quando eu faço a soma total dos pontinhos, vai dar um resultado 5. E aí, para eu mostrar para vocês aqui onde eu estou querendo chegar, eu vou mostrar outro exemplo aqui de solução que daria certo também. Eu poderia colocar aqui 2 pontinhos para o A, poderia colocar nenhum pontinho para o B, vou colocar aqui 2 pontinhos para o C e vou colocar aqui um pontinho para o D, que também vai dar 5. Essa aqui seria uma outra solução em que o A valeria 2, o B valeria 0, o C valeria 2 e o D valeria 1. E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês nessa representação aqui de desenho que eu acabei fazendo? Se vocês perceberem, o que eu estou fazendo, na verdade, ao tentar encontrar as diferentes possibilidades aqui, o que a gente acaba fazendo é embaralhar esses pontinhos com os sinais de mais. Ok? Então, se vocês perceberem aqui, o que eu estou fazendo o meu problema, na verdade, ele se reduz a embaralhar 5 pontos e 3 sinais de mais, né? Que é basicamente isso. E isso eu já comentei com vocês na aula passada, que pode ser resolvido tanto como combinação, quanto como uma permutação com repetição. Isso aqui pode ser resolvido tanto como uma permutação em que eu tenho 8 elementos, sendo 5 pontinhos repetidos e 3 pontinhos repetidos, já que não faria diferença trocar um pontinho de lugar com o outro. Ou ainda, eu poderia pegar uma combinação em que eu tenho 8 elementos e eu preciso escolher
as 5 posições em que vai ficar os pontinhos. Ou ainda, né, eu poderia ir mais a fundo ainda, eu poderia falar que é uma combinação em que eu tenho 8 posições para escolher onde ficariam os 3 sinais de mais. Então, na verdade, esse problema de resolver essa equação, a quantidade de soluções, se reduz a uma permutação com repetição ou a uma combinação. Resolvendo aqui essa combinação, fica depois a vocês conferir os cálculos aí, vai dar um resultado de 56 soluções. Ok? Então, o problema aqui, esboçado dessa maneira, ele se reduz a isso. A gente poderia, então, generalizar, né? Generalizar como assim? Eu poderia pensar, então, uma equação dessa maneira. Eu vou colocar aqui um x1 mais um x2 mais um x3 e assim até chegar em um xn. E aí eu quero saber quando que isso vai dar um valor k. Lembrando que aqui eu estou falando da mesma situação, que é soluções inteiras não negativas. Soluções inteiras não negativas. Então, essa aqui seria uma equação generalizada daquele problema ali. O que eu tenho de diferenciado aqui nessa equação? Nessa equação, eu tenho n incógnitas, ok? E essas n incógnitas, elas têm que estar associadas aí com a soma que deu uma quantidade k. Lembrando que esse k aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, o que é que nós podemos pensar aqui? Naquela mesma situação lá dos pontinhos que eu coloquei. Eu preciso pegar k pontinhos e tentar distribuir aqui para esses elementos. Uma solução bem direta e bem tranquila de visualizar, que eu poderia usar aqui, é eu pegar e dizer que o meu x1 ele valeria uma quantidade aqui total de pontinhos. E aí eu teria um espaço aqui para o... Então, esse aqui seria o meu x1. Aí, no caso, eu teria o meu x2 valendo 0, o meu x3 valendo 0 também. E assim, sucessivamente, até eu chegar no meu xn, que também valeria 0. E isso resultaria, óbvio, nos k pontinhos que eu distribuí ali. Aqui, deixa eu deixar bem claro que eu coloquei aqui os k pontos. Agora, uma questão interessante aqui é quantos sinais de mais eu deveria usar, né, nessa equação para tentar resolvê-la. Se a gente observar aqui, a quantidade de sinais de mais é 1 a menos do que a quantidade de variáveis, né? Porque o que a gente precisa é colocar aqui os sinais de mais nos meios entre uma variável e outra. Então, se eu tenho ali n variáveis, é bem tranquilo e indutivo você pensar aí que aqui nós teremos n-1 sinais de mais, né? E aí a gente consegue reduzir o nosso problema da equação a uma permutação lá com repetição ou então a uma combinação, né? Na verdade, eu vou tratar aqui de uma maneira mais relacionada à combinação, que então vai ser da seguinte maneira. Eu vou usar a linguagem aqui de combinação com repetição, quando eu tenho n variáveis para distribuir aí uma quantidade k de elementos, essa combinação com repetição, na verdade, ela se torna uma combinação simples. O que a gente pegou aqui então, né? Qual é o total de elementos que eu tenho aqui agora? Se eu juntar tudo aqui, a gente pode perceber que vai ser o n mais o k menos esse 1 aqui, né? n mais k menos 1. E aí eu devo escolher as k posições
onde vai ficar a minha quantidade de pontos ali, né? Ou então, essa combinação aqui também poderia ser calculada assim, ó. O próprio n mais k menos 1, também escolhendo as n menos 1 posições em que ficaria o sinal ali de mais. Voltando aqui no nosso problema, então, o que a gente acabou fazendo aqui foi a combinação com repetição, em que eu tinha 4 variáveis para distribuir 5 elementos. E aí, transformando numa combinação simples, seria a mesma coisa de fazer 4 mais 5 menos 1 em relação aos 5 elementos que eu devo escolher. E, obviamente, chegaria na mesma combinação ali que a gente trabalhou, né? 4 mais 5, 9, menos 1, 8. Combinação 8, tomando aí de 5 a 5. Seria, voltando aqui nesse mesmo problema. Então, aqui a gente deduz, assim, de maneira dedutiva, essa fórmula para resolver esse tipo de problema. Eu deixei aqui para vocês, essa parte aqui foi bem mais curta mesmo, que só queria mostrar para vocês que vai ter esses problemas aqui em relação a esse assunto, tem tanto lá no fórum para a gente discutir, como também terá depois na avaliação de vocês, lá mais para o final do ano. Mas aí eu deixei 2 problemas aqui para vocês pensarem, né? Primeiro, um problema que, na verdade, eu já vou dar a solução, que é esse aqui. Marcelo compra um pacote de 5 doces, podendo escolher a quantidade desejada entre 4 sabores diferentes. De quantos modos ele pode fazer sua escolha? Então, a gente pode pensar aqui que ele faria tantos doces do sabor 1, mais tantos doces do sabor 2, mais tantos doces do sabor 3, mais tantos doces do sabor 4, e teria que resultar em 5 doces. E se vocês fizerem aqui darem uma olhada aqui no problema anterior, vocês vão ver que aquela equação, aquele problema, na verdade, ele é exatamente essa equação que a gente acabou de resolver. Ele realmente se trata no processo da solução dessa equação, a quantidade de soluções inteiras não negativas dessa equação. Então, é óbvio que lá vai ter a mesma solução que a gente atribuiu para essa situação aqui, né? A única coisa lá que eu mudei foi o nome das 4 variáveis aqui. Eu deixei aqui o mesmo problema reescrito. Então, fica bem claro para vocês que vão ter 56. Isso aqui vai ter 56 soluções. Na verdade, como eu não estou falando de equação, eu não vou colocar soluções aqui, não. Eu vou colocar aqui 56 modos, ok? E aí eu deixei um problema aqui alternativo, em que eu fiz uma pequena modificação aqui nos valores, para depois vocês tentarem resolver. E eu coloquei aqui um problema extra, que é bem modificado, que é descobrir quantas soluções inteiras positivas. Já vou destacar isso aqui para vocês, porque aí quem for tentar resolver vai ter que pensar agora que eu não escrevi soluções inteiras não negativas. Eu coloquei aqui soluções inteiras positivas, ou seja, quando eu falava não negativa, a gente poderia assumir das incógnitas o valor 0, né? Quando eu coloco soluções inteiras positivas, a gente não pode assumir aqui nas incógnitas nessa equação o valor 0. Então, vai ficar esse problema aqui com essa pequena modificação para vocês pensarem aí depois. Aí, aqui eu encerro, por enquanto, minha parte. E aí, agora a gente abre para alguma discussão, mais alguma dúvida que vocês possam ter em relação ao decorrer da aula.
Ana Beatriz? Desculpa, eu tô aqui no login de uma colega aqui de sala. Meu nome é Viviane, na verdade, tá? Professor, fica evidente quanto o seu conhecimento em torno desse conteúdo. Eu te parabenizo, né? Você dá uma aula super, super legal. Mas eu gostaria, assim, de falar para todos, principalmente o senhor, que, na verdade, a gente queria outra dinâmica, a gente queria aprender algo diferente para a gente aplicar nas nossas salas, né? Porque desse jeito a gente trabalha nas nossas salas de aulas, a gente trabalha com exercícios e vai passando, e aonde a gente encontra barreiras com os alunos, né? E a gente não está vendo esse tipo de aperfeiçoamento, a gente queria uma pós que desse algumas ferramentas para a gente trabalhar, principalmente análise combinatória, de outra maneira. Seria aí uma crítica construtiva, sei lá, né? Os meus colegas podem me ajudar, por favor? Certo. Então, a ideia aqui é sempre tentar trazer alguma coisa diferente também, né? Assim, eu não sei qual o conhecimento que vocês já teriam em relação aos conteúdos, mas eu acredito que terão algumas disciplinas que... Tem disciplinas que estão mais voltadas para tentar trazer um pouco de conteúdo novo. Eu vejo também a pós-graduação como um conjunto completo, assim, digamos, da obra, com esse objetivo, né, de algumas disciplinas trazerem um pouco de conteúdo diferenciado, que talvez muitos ainda não tenham muito aprofundamento, e também essa questão da prática que você está falando, que é uma coisa que está aí nas atividades aplicadas e que também vão ter disciplinas que têm exatamente pensando nessa questão aí dessa teoria e prática que você está querendo dizer aí também. Mas, assim, eu fiz questão de trazer, por exemplo, esse problema nesse estilo aqui hoje, tanto que eu nem acho uma coisa assim tão complicada. E esses dias atrás, esses tempos atrás, eu me deparei com um aluno com a questão do Enem, que tinha uma questão que só conseguia ser resolvida por essa ideia de combinação com repetição, e que, às vezes, muitas vezes, por exemplo, não é trabalhada. Eu, pelo menos, nunca tinha visto sendo trabalhado assim no ensino médio. Então, só tentando esclarecer um pouco aí assim, dos objetivos que eu estou pensando aqui com vocês, que é tentar juntar um pouco de conteúdo, que eu acho que é um objetivo muito importante da disciplina, e também com as possibilidades que vocês terão aí no decorrer do curso, com essa também e com outras disciplinas que estão visando essa associação aí da teoria com a prática. O tempo de aula ele é bem curto, mas a gente tem todo um material que eu passei para vocês também, que dá para a gente dar uma olhada, tentar fazer discussões, que ele trabalha muito com... No primeiro encontro mesmo, eu mostrei para vocês um livro aqui, que tem muitas atividades práticas boas. Quando eu pensei na atividade aplicada lá da sala de aula mesmo, que eu dei a sugestão para vocês, da maneira que eu escrevi, foi exatamente isso. Tentar propor essas atividades diferenciadas, que tem esse material que talvez vocês não tinham acesso antes também, e agora têm o conhecimento, que tem ótimas atividades que dê para trabalhar também. Tanto o caderno didático, tem as atividades práticas lá que relaciona bastante com os tópicos da aula, e também as apostilas lá que eu sugeri. As apostilas eu andei vendo para fazer a atividade aplicada, achei bem interessante mesmo, dá para aplicar coisas diferentes, né? Inclusive eu aplicar para os alunos mesmo, né? Sobre o Braille, achei bem interessante, é uma aula diferente, que dá para aplicar e chama bem a atenção deles, né? Achei bem legal
esse lado, né? E aí tem muita esse coisa diferencial. também que acaba sendo de material concreto. Quem olhou essa apostila lá que tem da criptografia, do Braille, vai ver que tem muita coisa relacionada a material concreto que a gente acaba tendo essa pequena dificuldade de discutir um pouco aqui no ambiente virtual. Tanto pelo tempo, quanto pela possibilidade aqui que a gente tem de mostrar um material um para o outro, dialogar um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, o que eu acho que dá para fazer é justamente isso, tentar propor os assuntos e sugerir os materiais aí para vocês. E incentivar também a criação de materiais, quem for pensar em alguma atividade diferenciada, a gente deu apenas sugestões, né? Sim, beleza. Beleza. Então, como eu falei, né, professor, foi uma crítica construtiva para a gente tem mais um webinário ainda para aproveitar, quem sabe a gente não traz uma coisa bem diferente. Professor, já pegando no pé que a Vivi falou aí, o que eu até relato nos fóruns lá, que as turmas, depois, antes da pandemia, já eram fracas. Agora, depois da pandemia, elas são muito fracas, estão com uma dificuldade enorme. Eu estava em aula, porque tem que rever toda a matéria desde o 6º ano, porque eles não sabem multiplicar, não sabem dividir. Alunos do ensino médio que eu estou falando. Não estou falando lá do fundamental, não. No fundamental não estão com problema que eles não sabem escrever. Né? Então, é uma dificuldade enorme para aplicar alguma coisa nesse sentido, que, por exemplo, o Braille, a criptografia, tem que colocar uma coisa bem básica. Se você complicar um pouquinho, daí já não tem resultado. A gente já teve uma aula aí que a gente aplicou alguns experimentos em sala. A princípio pareceu muito divertido, foi uma coisa manuseio eu usei o da lagoa, o experimento da lagoa, foi bacana, mas não tive um retorno legal dos alunos, né? Então eu vejo que nem a Vivi falou, tem uma coisa mais concreta que a gente consiga resgatar esses alunos, criar incentivos neles para eles estudar, porque está bem complicado. A gente fica lutando para eles tentar fazer o básico, entendeu? É um pouco nesse sentido aí, fazer uma coisa mais, sei lá, ser mágico dentro de sala de aula, né? Fazer eles gostar de matemática vai ser meio complicado, né? Mas É verdade. Mas fazer uma coisa assim que chame a atenção, né? A princípio, até uma colega nossa, acho que ela entrou hoje, ela aplicou a aula, acho que foi hoje, foi bem bacana. A gente nós trocamos umas ideias, ela conseguiu aplicar na sala dela lá. Só que a gente pega, a princípio, eles parecem bem legais, mas eles não dão continuidade. É que nem eu comentei, estou montando o plano de aula, o vídeo lá, eu até comento que a princípio a gente pode até aplicar no início de alguma matéria, eu escolhi a criptografia, né? Mas depois tentar aprofundar isso dentro da matéria, daí vai ficar meio complicado, porque daí eu vou perder o tempo, porque já é pouca aula por semana, 3 aulas por semana, daí complica, daí é bem... Mas é um material muito rico, criptografia, aí o Braille, mas por turmas ideais, né? Daí a gente consegue trabalhar uma coisa a mais, né? Por exemplo, na minha escola, eles separam os alunos por nota melhor e nota mais fraca. E eu, como eu sou novo na escola, eu fico sempre com as turmas, vamos dizer, 4, 5, né? Daí são as turmas que o pessoal não sabe fazer multiplicação, divisão, daí complica demais. Só completando o que o professor Alexandre acabou de falar, professor, as suas aulas, para nós, enriquecedoras, mas não vou conseguir extrair quase nada para a sala de aula, né? E que o intuito da pós
que o governo disponibilizou foi para que a gente estabelecesse uma aula melhor dentro da sala de aula, pudéssemos aplicar, tanto é que não tem TCC nesse curso, né? E, assim, o Braille eu também achei uma aula interessante, porque é uma coisa diferente para eles, vão conhecer, vão ter contato, é uma coisa diferente, e mesmo assim não dá para aprofundar muito. Eu vou parar naquela primeira atividade, que era para ver quantas exposições eu consigo fazer lá com as pecinhas pretas, né? E no máximo dizer se aquele número possível eu conseguiria satisfazer o que eu necessito na casa da escrita e na escrita numérica e na escrita de palavras. Mas assim, deixo aqui a minha satisfação comigo, mas insatisfação em sala de aula, porque eu não consigo extrair quase nada do que a gente está vendo aqui nos webinários. Sim, a gente gostaria de uma coisa mais fácil para poder aplicar para eles, né? Coisa mais simples, igual a criptografia, na forma mais simples possível para a gente levar em sala de aula de uma forma mais dinâmica, enfim, seria isso, meu sentido de fala. Ah, tá desligado aqui. Ok. Mais alguém tinha algum comentário aí, alguma colocação, alguma dúvida em relação a algum ponto da aula aí? Então, eu acredito que você pode encerrar aí, Alexandre, a gravação. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente continua comentando com eles aqui depois.